Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre abraçar desafios, se desafiar na vida, né? Abraçar coisas que tira a gente do conforto, né? É muito comum na vida a gente só querer fazer aquilo que de certa forma é confortável pra gente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo na área da música, tocar violão, tocar guitarra. Para mim, de certa forma, hoje é confortável, só que lá no passado não era, né? Só que hoje, como é confortável, de certa forma é fácil abraçar um desafio. Ah, vem tocar comigo. Daí, tipo, eu vou, porque eu sei tocar violão, então fica fácil. Mas e quando a gente é desafiado a fazer coisas que a gente não tá 100% apto àquilo, né? Por exemplo, anos atrás, lá para 2017, 2018, acho, o dono da escola que eu trabalho até hoje nessa escola, ele me desafiou a começar a dar aula de cavaquinho. E eu lembro que na época eu mal sabia fazer uma batida de cavaquinho, sabia, sei lá, quatro acordes. Se eu sabia quatro acordes de cor, era muito, assim. E não sabia tocar nenhuma música, acho que sabia tocar uma, para não falar que não sabia, sabia tocar Cheia de Manias do Raça Negra, porque é dois acordes. E ele me desafiou, né? Falou: Ó, tu precisa de um professor de cavaquinho. E porque tava tendo procura. Só que eu não queria contratar alguém de fora. Ele falou: eu queria que você desse aula para os alunos. Porque você, querendo ou não, você já toca violão, já toca guitarra, você tem uma noção de teoria musical, né? Grande, assim. Eu sempre tive uma boa noção de teoria musical, porque eu sempre estudei, né? Então, tipo, e de certa forma é a mesma coisa. A teoria musical é universal, né, para os instrumentos. E ele falou: eu queria que você desse essas aulas. Aí eu falei: eu meio que recusei de cara, mas aí depois abracei o desafio. E de certa forma foi bom eu ter feito isso lá atrás, porque hoje eu toco cavaquinho, hoje eu consigo dar aula de cavaquinho muito bem, seja até para alunos avançados no instrumento. Coisa que lá atrás era praticamente impossível, né? Parecia que era impossível conseguir chegar, realizar isso, conseguir dar aula, conseguir ser um bom professor de cavaquinho. Eu sempre pensei que para mim ser bom professor em alguma coisa, poder ensinar alguma coisa, eu precisava ter propriedade sobre aquilo, né? 100%. Mas não, quando você já tem uma pequena noção e você é dedicado nos estudos, você consegue, com o tempo, se aprimorar para cada vez se tornar melhor naquilo, né? E foi interessante porque o desafio de dar aula de cavaquinho me fez lembrar do desafio de dar aula de violão e de guitarra, né? Lá no começo. Quando eu comecei a dar aula de violão e de guitarra, eu meio que assim, eu não tinha uma noção muito exata de como ensinar, principalmente alunos iniciantes. Porque eu aprendi o básico, assim, de tocar, eu aprendi com amigos da igreja, amigos da escola, então, quando eu fui dar aula para iniciante, eu não sabia como ensinar uma pessoa que nunca pegou num instrumento a tocar. E foi engraçado quando eu estava dando essa aula de cavaquinho, me fez lembrar desse tempo. E a gente começa a perceber que tudo na vida é aprendizado. Então a gente não deve ter essa barreira de abraçar os desafios, que nem o desafio de dar aula de bateria também foi um grande desafio, porque eu não sou um grande baterista, eu tenho pouca noção de bateria assim, né? Tenho noção básica, sei fazer algumas viradas, sei tocar alguns ritmos, mas não sou um baita professor de bateria. Mas foi um desafio que valeu a pena abraçar, porque tá fazendo eu desenvolver em algumas coisas, até na área da música, assim, que eu tô vendo eu desenvolvendo. E eu vejo o resultado nos meus alunos. Vou até colocar alguns pedaços, um trecho de um aluno aí que acho que ele está na segunda ou terceira aula. Vou colocar um trecho aí só para vocês verem. Então, ó.
vocês conseguem ver que o aluno já está conseguindo tocar, e era uma coisa que eu não me sentia capaz. Mas o professor aqui da escola, o Valdir Gil, é o nome do professor aqui da escola, foi até meu padrinho de casamento, ele falou: uma coisa que você tem que entender, você não precisa ser um excelente músico tocando. Você não precisa, tipo, ser o melhor baterista para dar aula de bateria. Você só precisa fazer o aluno ser o melhor baterista. Você precisa fazer ele tocar. Se você vê que está com dificuldade em tocar, faça o aluno tocar e pegue a guitarra, pega o violão e toca junto com o aluno e faça ele tocar. É ele que precisa tocar e não você, porque é ele que está fazendo a aula. E eu vendo na prática isso acontecendo, foi muito bom, sim, é muito verdade, que sabedoria o Val tem. Então, abraçar desafios muitas vezes nos traz experiências novas, né? Vários grupos aí que eu já toquei, por exemplo, quando eu toquei reggae, nunca gostei muito de reggae, mas tipo, quando eu abracei esse desafio de tocar reggae, me trouxe coisas novas, técnicas novas. Deixa eu só desligar aqui que tem alguém me ligando. É, ou, por exemplo, quando eu toquei no grupo de rap, me trouxe outras ideias, assim, musicais. Então, sempre abraçar desafios sempre vai te levar para novos caminhos, novos ares, novos horizontes, né? Então, é mais ou menos essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Abrace desafios. Mesmo que pareça difícil, pareça impossível, abrace. Abrace, vá com calma, se dedique, que você vai chegar lá. Você vai conseguir aprender muitas coisas com esse desafio que você está abraçando. Recentemente eu abracei dois desafios lá na igreja, um é dar aula para os adolescentes, o outro foi levar a palavra lá para os jovens, coisa que eu nunca fiz na vida. E foi dois desafios legais, assim, de abraçar, porque me fez estudar mais, me fez refletir mais sobre a Bíblia, refletir mais sobre algumas coisas aí. E tem sido bom, como o desafio também de dar aula bateria. São três desafios, assim, recentes que eu percebo que tem sido bom para minha vida, assim. Então, se desafie mais, essa reflexão que eu deixo para você. Um abraço e até a próxima.